Tem coisa que a gente aprende sozinho na vida. Na verdade, muitas delas. Se você tiver foco, perseverança, disciplina e abertura à aprendizagem, com o tempo você vai acabar aprendendo essas coisas. Mas tem umas outras que elas são mais sutis e vão exigir a presença de um mestre no nosso caminho. E eu não estou falando daquele mestre místico da cultura pop, que é tipo um guru, Senhor Miyagi, que é meio isolado, meio rabugento, que vai nos ensinar da pior forma. Eu estou falando de alguém que já trilhou o caminho que a gente está buscando, que conhece as pedras desse caminho e que também é capaz de ver a gente por ângulos diferentes e nos apresentar perspectivas para a gente alcançar o que a gente está tentando nessa busca, se a gente der sorte. E aí, vamos falar sobre mestres hoje? Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. A presença de mestres na minha vida é uma coisa que eu demorei muito para me conciliar. E isso porque no início eu não cheguei a esbarrar em mestres nas minhas áreas mais interessantes. Por exemplo, eu queria muito trabalhar com arte e eu não encontrava mestres ali. Às vezes eu encontrava bons professores, pessoas para me dar algum olhar tático, ou então mestres em outras áreas. Só que em literatura, música, raramente acontecia. O que acabou me deixando um pouco cético, mas recentemente eu tenho que admitir, a importância do mestre vem se tornando cada vez maior na minha vida e hoje eu consigo reconhecer o quanto isso é valioso para mim. Eu vou dividir essa conversa em duas partes específicas. A primeira delas eu vou falar da importância do mestre, o que caracteriza um mestre, e o que acontece porque a gente não tem um mestre, quais são as condições que geram essa situação onde a gente não tem mestres. Já na segunda parte eu vou falar um pouco de uma figura que parece um mestre, mas talvez não seja, e também vou falar como a gente consegue tornar as coisas à nossa volta nossas mestras. Então fica aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de entrar nos assuntos propriamente ditos desse episódio, eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. Nas duas principais áreas onde eu atuei, que são a arte e o design, eu vivi por muito tempo a experiência de não ter um mestre. Essa experiência não tem nada de errado com ela. Existe um grande aprendizado e muito valor, nessa aprendizagem independente do seu ofício, mas ela pode gerar umas dimensões desafiadoras. Por exemplo, ela pode gerar exasperação, porque você não sabe se você está no caminho certo. Ela pode gerar um sentimento de estagnação, porque você não sabe se está na velocidade certa. E ela pode realmente te estagnar, porque tem várias dimensões que o mestre pode te proporcionar que acabam funcionando como um atalho nesse caminho aí que você está trilhando. Só que hoje, eu com mais experiência, posso dizer que o mestre cumpre alguns papéis fundamentais. Para falar um pouco disso, eu vou pegar um conceito do livro do Sadhguru, que não é dele, mas é lá que eu encontrei, que ele fala um pouco do guru. O que é o guru? O guru, em sânscrito, quer dizer a pessoa que dissipa as trevas. Então tem algum grau de escuridão aí, no seu ofício, na sua disciplina, que ela pode estar fora de você ou dentro de você e o guru vai te ajudar a ver melhor. Eu vou desdobrar um pouco essas questões do fora e dentro. Fora, por exemplo, a gente pode estar falando das circunstâncias ao seu redor. A gente pode estar falando, por exemplo, do caminho que você vai trilhar, dos contatos, das conexões que você pode vir a fazer. Você pode estar falando também de percalços que você tem naturais da execução de uma tentativa de você construir uma habilidade. Para não ficar muito abstrato, vamos supor que você quer tocar um instrumento ou que você quer trabalhar com pintura. Você vai ter que entender um pouco desse mercado e um mestre pode te ajudar nisso. Você vai precisar eventualmente entender quem é quem nesse mercado da pintura. Quem é o artista, quem é o galerista, quem é o marchand, quem são as pessoas que podem te ajudar e as pessoas que podem te atrapalhar. E você, muitas vezes, como um novo entrante, você pode acabar se concentrando só em ficar bom naquilo, mas não necessariamente em entender o cenário onde você está. E aí, pegando emprestado esse conceito do Sadhguru, eu posso dizer que um mestre vai lançar luz aí nesse cenário e você vai passar a enxergar melhor que caminho que você vai trilhar por ali. Já quando a gente fala de uma dimensão mais interna, o mestre pode ajudar você a construir uma ponte entre aquilo que você é hoje e aquilo que você está querendo ser. Eu vou pegar um exemplo prático aqui. Por muito tempo eu tive uma banda e eu tive uma mestra aí no canto, minha professora Daniela, querida, um beijo se você assistir esse episódio. Ela era uma professora não só muito eficiente, mas ela era capaz de ver o meu perfil. E muitas vezes eu estava lá ensaiando o canto com ela e eu escrevi alguns álbuns que as melodias eram realmente desafiadoras. E eu me lembro de estar penando lá para chegar na nota, para executar tudo certinho. Ela falou assim: Jorge, mas foi você que escreveu essa nota aqui. Você quer chegar nessa nota ou você quer reescrever a música? Ou seja, ela era capaz de ver quem eu era e ver aonde que eu estava querendo chegar. E ela era capaz de construir essa ponte e ir construindo as minhas habilidades para que realmente, depois de um tempo de trabalho, de execução, de compromisso, eu alcançasse aquele objetivo que eu estava procurando. Mas aqui tem um ponto muito interessante que é o seguinte: tem mestres que eles vão além da docência. Tem mestres que eles são mestres na prática daquilo que você está fazendo, eles têm um caminho trilhado, eles têm anos de experiência naquilo e eles conseguem ver várias dimensões diferentes. Eles não estão ali só para te ensinar, eles têm a própria prática deles. E o lugar onde eu percebi isso foi quando eu fui agora na Feira de Tiradentes, a Fleet, fui falar do meu livro,
né, o romance que eu lancei, e eu me deparei com algumas conversas que me chamaram a atenção. A primeira delas foi a do Marcelo Moutinho com o Antônio Torres. Marcelo Moutinho é um escritor do Rio de Janeiro, né, tem diversas obras, né, sobre dimensões brasileiras importantes, e o mestre dele, o Antônio Torres, é um imortal da Academia Brasileira de Letras. E eu tive a oportunidade de ver eles conversando no palco, na qual o Marcelo Moutinho falava de experiências de discípulo e mestre, por exemplo, quando ele visitava a casa do Antônio Torres, o Antônio Torres mostrava músicas do Thelonious Monk e mostrava como algumas das frases que ele compôs nos livros alinhavam com as melodias. Isso é uma experiência típica de mestre e discípulo. A outra fala que eu achei muito interessante, e foi uma fala espetacular do Luiz Antônio Simas, sobre brasilidade, a importância da brasilidade na nossa vida, né, do nosso contato com esses elementos da nossa cultura. Nessa fala, ele fala um pouco do mestre dele, que é o Ney Lopes. Ora, você imagina, o Luiz Antônio Simas é um compositor, historiador, né, ele é babalaô, ele tem uma série de contatos profundos com a cultura, tem uma vasta experiência, tem um monte de livros escritos, e ele tem um mestre que provavelmente ajudou ele nesse caminho a dar luz, né, dar um norte para ele, mostrar caminhos internos e externos, como eu estava falando antes. E isso me despertou muito para essa perspectiva do papel do mestre na nossa vida, que é disso que eu estou falando agora. Antes de avançar um pouco, eu vou te mostrar um gráfico que eu fiz, meramente ilustrativo. Eu fiz apurações para poder tornar ele o mais fidedigno possível, mas só para você perceber que às vezes você está aí no seu caminho tentando construir alguma coisa, algum tipo de produção intelectual, uma produção na qual você se entrega e você tenta imprimir aí a sua marca, a sua visão, né, identitária, a sua identidade nessa produção. E a presença de um mestre faria diferença, só que às vezes você não está sabendo disso. Eu vou te mostrar algumas pessoas que eu admiro, que eu reuni num gráfico, vou mostrar ele agora aqui na tela, para você ver como essas pessoas tiveram mestres. Daí vamos lá, ó. Se você clicar aqui, eu vou te mandar esse link, se você passar o mouse em cima, você vai vendo quem são essas pessoas, né? Por exemplo, o Dominguinhos, e aí você pode clicar, ele aprendeu com o Luiz Gonzaga, mas ele foi mestre do Mestrinho e mestre do Cezinha. Eu deixei links aqui para você que você pode clicar e ir para a Wikipedia. E aí, por exemplo, se você vem aqui ver, o Vinícius de Moraes teve uma influência sobre o João Bosco e o Cartola sobre o Paulinho da Viola. Se você pega aqui, ó, Lima Barreto, e a gente pegar aqui, o Machado de Assis foi mestre do Lima Barreto, eles tiveram algum convívio ali direto. Nesse gráfico eu separei pela área da música, pela área da literatura, pela área do pensamento. Você pode navegar por ele aqui, conhecer cada uma dessas pessoas. Obviamente que tem mais pessoas. Se você encontrar alguma coisa que você gostaria de incluir ou editar, você pode mandar para mim aí no comentário ou mandar até mesmo na minha DM. Como eu vinha falando antes, eu estou falando muito desse mestre que é um mestre do ofício. Ele não é um professor especificamente, mas ele é alguém que opera na prática nesse ofício e que ao mesmo tempo é capaz de te ensinar alguma coisa. E por muito tempo eu não tive acesso a essas pessoas. E eu me perguntava basicamente o seguinte: onde é que elas estão? Será que eu estou errando, que os mestres não existem? Até eu chegar num ponto onde eu comecei a desconfiar se realmente existia ou não mestres. Hoje, com essa experiência que eu tenho, e já tendo esbarrado em um mestre ou outro, eu posso dizer o seguinte: tem algumas dimensões aí. Caso você esteja precisando de um mestre na sua vida, você esteja reconhecendo a necessidade de ter um acompanhamento, uma visão de alguém que tem mais experiência, mais prática do que você, podem estar acontecendo algumas coisas específicas e eu vou listar elas agora para você. A primeira delas é um condicionamento interno, e eu falo isso muito por mim e pela minha experiência. Tem uma frase que ela diz assim: o mestre aparece quando o aluno está pronto. O que isso quer dizer? Você tem que estar numa situação específica para que isso aconteça. Ela pode ser uma situação geográfica, daqui a pouco eu vou falar disso, mas ela pode ser uma situação interna. Vamos falar da situação interna. Suponha que durante a sua formação você teve muito pouco auxílio, ou você foi premiado por ser independente. O que acontece é que ao longo de muitos anos você vai assimilando, você vai materializando em você essa prática de ser independente e você acaba sinalizando para as pessoas que você não depende de ninguém, que você é autônomo, que você é capaz de resolver os seus desafios por conta própria. Isso aí acaba sinalizando também para o mestre que você não é um lugar onde ele vai investir a energia dele. Nesse episódio não vai dar tempo de eu desenvolver muito mais sobre esse assunto, eu acho que ele vale uma outra conversa. Mas eu acho que um primeiro passo é você perceber se você não tem esse perfil. Porque se você tem esse perfil, você acaba comunicando sem perceber para os outros que você não precisa de ninguém, que você é autossuficiente. E aí, fatalmente, as pessoas vão entender que é melhor elas deixar você seguir o seu caminho e ficarem à margem. Muito bem, falei um pouco dessa condição interna de você não conseguir encontrar mestres, agora eu vou falar um pouco da condição externa. Como eu falei no episódio anterior, a localização onde a gente está cumpre um papel muito importante. Falei isso no episódio de vantagens injustas. E aí vamos imaginar o seguinte: vamos supor que você nasce Luiz Antônio Simas, só que você nasce em Santana do Livramento, lá na fronteira sul do Brasil.
e você tem uma vocação para estudar samba, conhecer mais de cultura africana, estudar a brasilidade desse ponto aí que é típico do Rio de Janeiro. Qual é a chance de você encontrar um Ney Lopes lá em Santana do Livramento? É mais baixa. Vamos supor que você tem uma vocação para o frevo, mas você nasce em Tiradentes, em Minas Gerais. De novo, não é tão provável assim que você vai encontrar pessoas para se aprofundar nessa disciplina do frevo em Tiradentes. Não é nada contra Tiradentes, amo a cidade. Mas a verdade é que Tiradentes e frevo tem uma distância aí muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que as localidades, assim como eu falei no episódio anterior, elas são arranjos de oferta. Elas são arranjos de oferta cultural, de oferta de convívio, de oferta de serviço e de oferta de mestres. Eu não estou dizendo que você vai se mudar para um grande centro, por exemplo, já falei aqui, tive aqui falando que eu me mudei para São Paulo. Você não vai se mudar para um grande centro e de repente encontrar mestres e aí formar esse vínculo e gerar uma oportunidade a partir daí. Mas eu estou dizendo também que se você não estiver próximo, se você sabe qual é a sua vocação, qual é o seu interesse, e você não estiver próximo de um centro onde tem mestres nisso, fica muito mais remota a chance de você encontrar eles. Para fechar esse assunto, eu acho que o principal é a gente perceber a importância do mestre em alguns momentos da nossa vida. E também compreender que em outros momentos a gente vai trilhar esses caminhos sozinho. O mestre com certeza pode abreviar algumas passagens, ele pode fazer grandes conexões, mostrar partes da gente que a gente não está vendo e ajudar a gente a expandir as nossas disciplinas, as nossas competências e o nosso caráter. Mas em algum momento você vai precisar também trilhar o seu próprio caminho e um dia se tornar um mestre. E você, o que você acha desse assunto? Tem a ver com algum momento da sua vida? Você já precisou, já teve um mestre do qual você se lembrou aqui nessa conversa? Deixa aqui nos comentários para mim. E se por acaso você curtiu esse assunto, por favor, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like ou mandar para alguém que você acha que vai se interessar por ele. Sempre tem alguém precisando saber um pouco mais sobre mestres ou até mesmo entender como se abrir para que um mestre apareça na própria vida. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.